programa OAB Nacional começa agora, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Câmara promove enquete sobre projeto de lei que criminaliza desrespeito às prerrogativas da advocacia. Conselho Nacional de Educação divulga parecer sobre nova matriz curricular de direito que traz vitórias da OAB. Esforço da OAB fez tramitar propostas que estão a um passo de virar lei. E você vai ver também: Ordem dos Advogados do Brasil superou crises para garantir leis que beneficiam a advocacia e a sociedade. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. A Câmara dos Deputados está realizando uma enquete para saber da advocacia e da sociedade a opinião em relação ao projeto de lei 8.347 de 2017, que prevê a criminalização ao desrespeito às prerrogativas da advocacia. Para a classe, a proposta é essencial ao manter o respeito por parte dos agentes públicos a advogados e advogadas. O portal da Câmara dos Deputados está realizando em seu site a enquete sobre o projeto de lei 8.347 de 2017, que criminaliza o desrespeito às prerrogativas da advocacia. A proposta já foi aprovada no Senado Federal e na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e aguarda a votação definitiva no plenário da Casa. Essa matéria é uma das principais bandeiras da advocacia e tramita no Congresso Nacional graças ao apoio e ações da OAB. Para a OAB, é fundamental que a advocacia e a sociedade participem da enquete, já que a opinião maciça da classe é uma forma de demonstrar a importância que o projeto tem como um instrumento de transformação do acesso do cidadão aos seus direitos e o quanto ele representa para mais de 1.100.000 advogadas e advogados brasileiros. Até o fechamento dessa matéria, 97% dos participantes, correspondente a 1.501 votos, concordaram com a proposta, enquanto 3%, 39 votos, se dizem contrários ao texto. O curso de Direito terá novas diretrizes curriculares. Isso porque foi publicado no Diário Oficial da União o parecer 635 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, que traz normas obrigatórias a serem cumpridas pelas universidades e faculdades que oferecem o curso. A OAB teve participação essencial no processo de elaboração das regras e obteve vitórias para a profissão. Há anos, o curso de Direito vem passando por mudanças, umas para a melhoria da educação, mas outras que, na visão da OAB, prejudicam a qualidade do ensino. Pensando nisso, a Ordem vem lutando para que novas diretrizes fossem estabelecidas e matérias entrassem no parecer publicado no Diário Oficial pelo Conselho Nacional da Educação, sem prejudicar a qualidade do ensino de direito no país. A Ordem defendeu que alterações como a diminuição de duração do curso de Direito, que passaria de 5 para 3 anos, não acontecesse. Para a OAB, a qualidade do ensino seria comprometida com a redução. Também com o trabalho da Ordem, disciplinas que não eram obrigatórias, como direito previdenciário, mediação, conciliação e arbitragem, foram acrescentadas. Os representantes da OAB conseguiram também a permanência do Núcleo de Práticas Jurídicas em todas as instituições de ensino superior do Brasil. A OAB acredita que o ensino não pode ser alterado de uma forma que deteriore a educação dos novos formandos em direito. A qualidade precisa ser mantida e aperfeiçoada, com o intuito de acompanhar as exigências do mercado de trabalho. Além de grandes conquistas legislativas que a OAB colecionou num período improvável de crise política, muitos projetos tiveram avanços significativos em sua tramitação e estão a poucos passos de serem aprovados definitivamente, engrossando o rol de vitórias que a Ordem coleciona desde 2016. A gente te mostra agora as 4 propostas que recebem o engajamento da Ordem dos Advogados do Brasil para aprovação definitiva no Congresso Nacional. A OAB sempre esteve presente nas batalhas em favor da sociedade e da advocacia. E quando se trata dos direitos de advogados e advogadas, a entidade já conquistou muitas vitórias ao longo dos anos nas tramitações dos projetos de lei que apoiou. Mesmo com o período de crise vivido no país, projetos que fortalecem a classe deram passos significativos para aprovação nas casas legislativas.
Um dos projetos mais significativos que tramitou graças à ação da OAB no Congresso Nacional foi o PL 8.347 de 2017, que criminaliza o desrespeito às prerrogativas da advocacia. Proposta já aprovada no Senado e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Hoje, a matéria espera a análise do plenário da Câmara e, se aprovada, vai para a sanção presidencial. Há outras propostas que a OAB continua trabalhando para aprovação final. Dentre elas estão o PL 72 de 2018, de origem no PL 5.791 de 2016, que propõe a alteração do Código de Processo Civil, assegurando aos advogados e advogadas ao exame, mesmo sem procuração, de atos e documentos de processos e de procedimentos eletrônicos, além de prever a obtenção de cópias. A proposta aguarda aprovação no Senado. E o PL 5.511 de 2016, que torna obrigatória a participação do advogado na solução consensual de conflitos. O projeto já passou pela Câmara dos Deputados e aguarda apreciação do Senado. O objetivo da ordem é defender os direitos da advocacia brasileira para que a sociedade tenha sua defesa garantida. A OAB continuará a trabalhar e não poupará esforços até que essas propostas virem lei. O cenário visto hoje no Brasil de conflitos e que levou o país a uma crise moral nunca vista antes, afetou a discussão de vários projetos no Congresso Nacional. Mesmo assim, a OAB trabalhou ativamente com um diálogo claro, transparente e abrangente para que propostas que melhoram a vida da sociedade fossem conquistadas. O programa OAB Nacional fez uma lista dos projetos que viraram lei a partir do trabalho da ordem. Veja. Desde 2016, o país tem vivido crises em vários setores, como o econômico, o político e o social. A moral foi a maior de todas. Como consequência, diversas discussões importantes ficaram paralisadas no Congresso. Mas, apesar do momento turbulento, a OAB não parou. Trabalhou intensamente através do diálogo, transparência e política para melhorar a vida de todos os brasileiros. O resultado foram diversas conquistas no Congresso, que transformou projetos em leis. A Lei 13.363 de 2016 trata das prerrogativas das advogadas gestantes, lactantes e adotantes. Ela altera o Código de Processo Civil e cessa os prazos processuais para as advogadas que tiveram filhos ou adotaram. Também garante que os processos fiquem parados por 30 dias, sem prejuízos às partes. Há ainda, para os advogados que se tornaram pais, a paralisação por 8 dias. Outro projeto que virou lei determina o novo regime de precatórios através da Emenda Constitucional 94 de 2016. Ela estabelece o atual sistema de pagamento de precatórios, que permite que os precatórios a cargo de estados, do Distrito Federal e de municípios pendentes até 25 de março de 2015 e aqueles que vencerão até 31 de dezembro de 2020 sejam pagos por um regime especial até 2020. Com o envolvimento de todo o sistema OAB, a Ordem conquistou no Congresso a Lei Complementar 155 de 2016, que manteve a advocacia na tabela 4 do Super Simples. Ela foi aprovada sem nenhum veto. Com o trabalho da OAB, a Lei 13.463 de 2017 foi aprovada. Ela trata dos recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de requisições de pequeno valor federais. A norma determina o cancelamento dos precatórios, cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos, e prevê que essa providência seja tomada diretamente pelas instituições financeiras oficiais. Também com o diálogo da Ordem, a Emenda Constitucional 99 de 2017, que fala sobre o ajuste do regime de precatórios, foi aprovada.
A emenda define que os estados, o Distrito Federal e os municípios que se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015 devam quitar, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período. Outra aprovação foi da Lei 13.545 de 2017, que altera a CLT, determinando a suspensão de prazos no recesso forense. O projeto suspende os prazos processuais no período que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro e estende a interrupção dos trabalhos nesse intervalo em relação a audiências e sessões de julgamento. A demanda atende à reivindicação da advocacia trabalhista. A Lei 13.676 de 2018, que trata da defesa oral dos pedidos de liminar em mandados de segurança, conquistou a aprovação com o apoio da OAB. A norma permite que a classe faça a defesa oral ainda durante o julgamento dos processos. A ordem também conquistou a aprovação da Lei 13.688 de 2018, que institui o Diário Eletrônico da OAB. A proposta nasceu do Conselho Pleno da Ordem e tramitou no Poder Legislativo durante 4 anos. Todos os projetos de lei tiveram a atuação da Ordem dos Advogados, para assim manter os interesses dos profissionais e da sociedade garantidos. Uma dúvida frequente, principalmente da jovem advocacia, diz respeito à publicidade na profissão. O Código de Ética da OAB rege como os advogados e advogadas devem se portar na divulgação de seus trabalhos. Saiba mais sobre esse assunto agora. Diferente de outras profissões e serviços que podem exibir propagandas em TVs, revistas e outdoors, por exemplo, a advocacia tem que seguir regras rigorosas quanto à sua publicidade. E para essas restrições, há um motivo, é que a advocacia existe em função das leis, ou seja, é uma atividade munus público. Sendo assim, não pode ser tratada como comércio ou varejo. De acordo com o Código de Ética da Advocacia, antes de mais nada, o advogado deve diferenciar a propaganda da publicidade. A publicidade, que é a permitida em nossa profissão, que é a contemplada tanto no Estatuto como também no novo Código de Ética, está relacionada a você dar a conhecimento, você informar alguém sobre a sua existência, sobre a sua área de atuação, sobre o seu endereço, sobre os meios de contato que você tem com o seu cliente. Já a propaganda ela tem um lado mais de convencimento. Então, em propaganda, eu quero vender sempre a qualidade, eu quero buscar o meu cliente através de um menor preço, então há uma nítida competição na propaganda. Ao criar o site do escritório, o advogado Doni Pisco já conhecia o Código de Ética e suas restrições. Ele utiliza esse meio de comunicação principalmente para postar notícias jurídicas. E ao aderir às novidades tecnológicas como redes sociais, ele manteve a preocupação com a chamada publicidade discreta e sóbria. E tentando também evitar que isso tome um caráter mercantilista, né? Porque o nosso Código de Ética ele frisa muito fortemente a vedação a publicações com esse tipo de característica. Então, tanto no trato da notícia, no conteúdo, na forma como as notícias e as informações são veiculadas, no conteúdo e nas palavras utilizadas, sempre com esse propósito de evitar promoção pessoal ou mercantilização ou conteúdo que induza a captação de clientes. Essas são as preocupações primordiais do trabalho de divulgação que a gente realiza. A internet nunca esteve tão disponível à população como agora. A cada momento, um novo aplicativo de interação social é lançado. Por isso, o novo Código de Ética da Advocacia precisou se adaptar aos tempos modernos. A publicidade na internet deve seguir os mesmos conceitos da publicidade física. É permitido fanpages, uma vez que esse público é composto por amigos, clientes e conhecidos do advogado ou advogada.
E aqueles que não desejarem mais receber os comunicados podem sair da página ou da lista de transmissão. Cuidado com o impulsionamento de postagens, uma vez que esse tipo de ação pode abranger um público externo que não tem ligação com a página. Então, acima de tudo, o que a gente vê? A gente vê que as regras de publicidade que dão iguais condições a todos é uma proteção exatamente para o jovem advogado. Então, toda a publicidade que é acessível a todos, o nosso novo Código de Ética contempla. E quem descumpre o Código de Ética pode sofrer penalidades como censura e advertência. Em caso de reincidência da censura ou em situações mais graves, aplica-se a suspensão. Para saber mais sobre o que é possível fazer ou não em termos de publicidade na advocacia, consulte o Código de Ética da OAB a partir do capítulo 4. No próprio site da Ordem, você acessa a versão virtual do documento, oab.org.br. Em 2018, a Constituição Federal completou 30 anos. Conhecida como Constituição Cidadã, ela garantiu aos brasileiros uma série de direitos e liberdades básicas. Foi ela que trouxe também a advocacia como indispensável à administração da justiça. E por isso, a Ordem produziu um vídeo em que o constituinte e ex-presidente da OAB, Bernardo Cabral, fala sobre a importância da classe para o Estado Democrático de Direito. E é esse vídeo que a gente mostra agora. Em mais de 8 décadas de existência, a OAB participou dos grandes momentos políticos do país, sempre em defesa das liberdades públicas, ao apoiar a Revolução Constitucionalista, 1932, a aprovação da Lei da Anistia, 1979, o Movimento Diretas Já, 1984, e a promulgação da Constituição Cidadã, 1988. Que, por meio do artigo 103, revestiu a ordem de legitimidade ativa para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, conferindo à entidade o papel de guardiã da Constituição, bem como reconheceu, por meio do artigo 133, o advogado como indispensável à administração da Justiça. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição Federal, ao estatuir que o advogado é inviolável no exercício da profissão e indispensável à realização da justiça, expressa, com outras palavras, que o ser humano é o centro gravitacional da sociedade e a razão de existência do Estado. Quando o advogado peticiona e propugna, ele o faz em nome do Estado de Direito. O advogado postula em nome da pátria. Ele é o garantidor dos valores constitucionais, o maior deles, a dignidade da pessoa humana. Antes de fazer qualquer comentário sobre os 30 anos da Constituição de 1988, eu devo lembrar o que foi a luta da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi a primeira instituição que procurou, até naquela altura, nós tínhamos a Associação Amazonense de Imprensa, a Academia Nacional de Educação, mas nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, é que demos o passo inicial. Eu me lembro, todos os presidentes anteriores, nós queríamos sair da excepcionalidade institucional para um reordenamento constitucional. E brigamos com a Assembleia Nacional Constituinte. Eu me lembro quando nós fizemos a conferência, na minha gestão, em 1981-83, em Florianópolis, eu dizia, o tema era justiça social, que era preciso que fizesse uma Assembleia Nacional Constituinte, que a nação estava de joelhos, precisava se pôr de pé.
era necessária a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E foi aí que a Ordem dos Advogados do Brasil deu o pontapé, deu o início, lutou, brigou e outras instituições a seguiram. A OAB, quando há uma repressão aguda que tira os direitos individuais, quem primeiro surge na luta em defesa é a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero cumprimentar de público nesta hora em que a OAB se junta para comemorar os 30 anos de existência da Constituição Federal em 1988. Nossa ideologia é o Estado Democrático de Direito. A OAB não é longa-manos de governo nem linha auxiliar de oposição. Não somos direita nem esquerda. Somos Brasil, cidadania, ordem jurídica. A OAB, tal qual a lei, é de todos e não é de ninguém. A independência da OAB é sua pedra fundamental. Advogados, magistrados e membros do Ministério Público devem se tratar com igual respeito e consideração. Somos as asas do mesmo pássaro, a prestação jurisdicional efetiva e de qualidade ao cidadão. A defesa e a valorização dos posicionamentos das carreiras essenciais da justiça são centrais ao Estado de Direito. Temos que voltar a pronunciar e a vivenciar a expressão família forense, onde todos cumprem suas missões com independência, altivez e lealdade. Vida longa à Constituição da República Federativa do Brasil. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.